Bom, bom dia, gente. Ou boa tarde, boa noite, enfim, a hora que você acessou esse vídeo e começou a assistir. Eu resolvi fazer mais um outro vídeo e com uma proposta bem clara, bem aberta para todos, né? Nesse momento que nós estamos vivendo o país, esse momento histórico, tá? Esse vídeo vai ser exposto publicamente, é uma exposição de parte de uma das minhas aulas, tá? E as pessoas vão poder comentar, trocar ideia, né? É aberto, é democrático, aberto na troca de ideia, né? Em busca da construção da luz, tá? E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Apenas pela deficiência da educação no Brasil, né? Eu sou um educador público, eu tenho as minhas turmas, né? Eu tenho os meus alunos, mas eu percebo a má formação, de um modo geral, na educação do país, né? Como o país, né, desenvolveu o seu sistema educacional e como ele deixou a desejar em muitas áreas, né? Então, essa aqui é um pedaço de aula, amigo, vamos colocar assim, um pedaço de aula, tá? E nós vamos traçar, né, um caminho, né, para discutirmos a questão do impeachment, que está sendo discutido pela comissão aí, da Câmara. E, se for aprovado na comissão da Câmara, vai para a plenária, para ser votado na plenária da Câmara dos Deputados e tal, entendeu? Mas vamos fazer a discussão, porque algumas pessoas se dizem favoráveis, né, e outras pessoas se dizem contrárias ao impeachment, né? Então, vamos analisar o impeachment, mas antes nós vamos precisar desenvolver bases de análise. Né? E que bases de análise são essas? Ou melhor, qual a base de análise para se posicionar frente ao impeachment? A base de análise é a racionalidade, né? A razoabilidade. Por que razão? Tem que ser só a razão, né? Essa é a base de análise? Bom, essa é uma pergunta até um pouco estranha, né? Uma pessoa fala assim, por que tem que ser racional? Você tem que virar para a pessoa e falar, as coisas que você decide na sua vida são puramente emocionais, você só decide por emoção? Só as emoções que te fazem a decidir as coisas? Bom, se apenas as emoções te fazem decidir, é óbvio que você já deve ter cometido vários erros, né? Isso aí é evidente quando você decide apenas por emoções, tá? Eu vou aqui só mexer aqui no somzinho, tá? Por emoções. Então, assim, isso é uma evidência que você tem, né, de que as emoções talvez, né, não sejam suficientes para facilitar as suas escolhas, ajudar, né, numa escolha sua. Então, você precisa de outra base para poder fazer uma boa escolha, né? E que outra base é essa, senão a racional, né? Então, poxa, mas aonde está, né, a evidência de que eu preciso ter razoabilidade, preciso ser racional, né? Bom, se você pegar as áreas de conhecimento humano, filosofia, ciência, você vai ver que nada caminha sem uma base racional. Né? E se você pegar, por exemplo, o seu próprio dia a dia, cotidiano, vamos supor que você precise de pedras, né? Seja lá qual for a sua necessidade, você precisa de pedras. Só que você possui algumas pedras, só que são grandes e você precisa de pedras menores, né? O que você vai fazer? Quebrar pedra,
Você vai ter que quebrar as pedras para que elas possam estar adequadas ao tamanho que você efetivamente necessita. E ao quebrar as pedras, você vai percebendo que você aumenta o número de pedras, né, quebradas e que vão te facilitar. Se tu quebra essa em duas e aquela outra em duas, você já tem 4 pedaços menores que atendem a sua necessidade, ou as suas necessidades, de repente, né? Você tem mais de uma necessidade para a pedra. A questão é que você projeta sobre essa sua ação um raciocínio progressista, evolutivo, e você considera isso bom, porque atende às suas necessidades. Se eu quebro uma pedra em 2 e a outra pedra em 2, tenho 4 pedras menores. Se eu quebro ali mais em 2, eu quebro lá mais em 2, eu tenho 8 pedras menores, e você vai progredindo nesse cadenciar racional. É um processo de construção racional, embasado na racionalidade, que te dá ações positivas, ações que você vai tirar um proveito para as suas necessidades. Então você usa a razão sempre, né, para tentar adquirir lá um conhecimento, e desse conhecimento produzir algo importante para a sua própria, necessidade. Então você já enxerga uma primeira justificativa para o valor sobre a razão, sobre a razoabilidade. O mesmo a gente aplica à filosofia, né, disciplina que o Brasil foi sabotado desde a ditadura militar, né, que proibiu o ensino de filosofia no ensino médio, né? Nós estamos resgatando isso agora, tem pouco tempo, tá? Mas, e de uma certa maneira, as coisas têm caminhado positivamente nesse sentido. Então, para a filosofia também você vai ter que depositar o grau de racionalidade para que a sua teoria filosófica, a sua argumentação, né, esteja embasada, tenha uma base. Uma base que aparentemente a gente valoriza, né, que é indiscutivelmente a razão. Nós a utilizamos de maneira prática. Nós vimos no exemplo primeiro. Então, quando você embasa o seu pensar na razoabilidade, você está produzindo o que René Descartes chamou de bom senso, né? Para René Descartes não existe algo melhor a ser distribuído ao homem, ao ser humano, à espécie humana, do que o bom senso. O bom senso é a melhor coisa a ser distribuída entre os homens. René Descartes, né? E o que é o bom senso? O bom senso se baseia nesse entendimento que possui um mínimo de razoabilidade. Ora, é sensato que eu quebre as pedras para poder utilizá-las da maneira como eu necessito. Então, um dos fundamentos do próprio bom senso, desse espírito, é a razoabilidade. E a filosofia caminha, né? O seu pensar tem que caminhar com correspondência à razão e à razoabilidade, aparentemente positiva, né? E aí você vai para o campo da ciência, outro campo do saber humano, você vai para as ciências práticas, experimentais, e o que você vai encontrar lá nas avaliações, nas análises? Você vai ter que encontrar o grau de racionalidade. Nessa experiência em produzir isso, eu posso induzir o pensamento de que se eu fiz isso com isso, deu isso, se eu fizer aquilo com aquilo, né, vai dar o mesmo resultado, o resultado se repete, e de casos particulares você vai traduzindo como gerais, né, na sua indução, né, e pensando em como avançar nessas experiências, você vai ter que usar de raciocínio lógico, né,
dedução, mas sempre de raciocínio. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui nada mais é do que quem acredita, quem pode acreditar numa ciência ou num artigo científico que não esteja baseado na razão, na razoabilidade, no racional. Então aí você já enxerga três fatores importantes, três áreas de conhecimento que usam e valorizam a razão. O teu cotidiano, o seu conhecimento cotidiano que você vai aplicar ali, que eu me refiro ao exemplo das pedras que nós falamos, a própria filosofia que vai desenvolver o seu treinar, o seu pensamento, como pensar, enxergando as coisas que realmente importam, desenvolver o argumento com bases mais racionais. E a própria ciência, que não vai aceitar nada que seja científico que não tenha base racional. Uma base racional mínima, experimental. Por isso nos mostra valor cultural à razão. O ser humano, ele tem esse valor cultural à razão. Ele dá esse valor cultural à razão. E assim, para quem é religioso, se você pegar lá a Bíblia Sagrada, você vai ver lá escrito em Romanos 12:1, a orientação de dar culto racional ao seu Deus. É um versículo, Romanos 12, primeiro versículo, está muito forte. Também, da mesma maneira, apontando o valor à racionalidade. Então parece que o ser humano tem um bem natural que nasce conosco, que é a qualidade de poder raciocinar, que é a qualidade de poder ter, no mínimo, razoabilidade, e entender que as decisões mais racionais, com mais razoabilidade, são as decisões de maior valor, inclusive de bom senso. Então, se você entendeu isso e decide coisas ainda a nível puramente emocional, você deve estar se perguntando: poxa, como é que eu posso ser um pouco mais racional? Como é que eu posso ter um pouco mais de razoabilidade? Como é que eu consigo absorver isso? Como é que eu consigo me inspirar pelo bom senso distribuído aos homens, como René Descartes afirmou? Como que eu vou ingerir, aprender? Como é que eu pratico esse pensamento com bases racionais? Como é que eu pratico isso? A própria palavra já está lhe indicando o caminho. Você pratica, então você precisa de uma ação. A prática é uma ação. Você precisa agir com base no pensamento mais formalizado, de maior qualidade, que se baseia na razoabilidade, um mínimo de razoabilidade, um mínimo de razão que você possa estabelecer, para que você decida uma ação, que essa ação vai se tornar cultural, positiva, porque está baseada numa ação racional, numa razoabilidade, num pensar razoável. Vamos colocar assim. Entendido isso, como que você vai, então, agir praticamente? Então, agora é a hora de apontar. Então, aonde eu aplico a prática? Como eu aplico a prática? Tudo bem, para quebrar pedra você já está aplicando prática. Mas é só isso? Só me serve para fazer eu dividir as coisas, instrumentalizar? A razão é isso? Um instrumento para eu dividir as coisas? Não. A razão é aquilo que faz você mensurar, você medir as consequências e os efeitos da sua ação ou das suas ações. Pensar racionalmente sobre os efeitos que você produz
após as suas práticas, suas ações que você acredita serem razoáveis, também é racional mensurar isso, medir quais são os efeitos, quais são as consequências. Nesse instante, você começa a desenvolver um pensamento ético que vai se relacionar com os efeitos e as consequências ao meio ambiente, ao meio, ao todo, ao outro, aos outros, de suas ações e interesses particulares. Na ética, você não pode avançar sobre o meio que você está inserido, sobre a harmonia da sociedade que você está inserido, apenas pelo desejo e sua vontade. Você não pode provocar uma convulsão social, um desequilíbrio social, para atender um interesse particular, privado, seu. Porque você está sendo antiético. Você é um indivíduo que vive no meio, e para que você seja feliz, inclusive, nesse meio, você precisa que esse meio esteja em equilíbrio harmônico, que esteja em paz, e que o diálogo, a conversação, o diálogo dessa comunidade, desse meio, atenda ao conhecimento, a provocação da luz ao conhecimento, o diálogo, o debate. E aí você está protegido nesse meio, vai se sentir seguro e protegido. Então, se suas ações particulares perturbam este meio, você está agindo de maneira antiética. Você tem os seus interesses particulares e as suas necessidades. Agora, você tem sim que mensurar os efeitos dessas suas ações no meio em que você está inserido. Este é o princípio ético, é o cuidado com o outro, é o cuidado com o externo a você. O meio não precisa da sua existência para estar lá, mas você sim, enquanto indivíduo, está inserido num meio ambiente, num planeta, e você tem que aprender as relações de equilíbrio com esse meio para que você possa, inclusive, existir. Tire o planeta do indivíduo, o indivíduo está onde? Agora, tire o indivíduo do planeta, o planeta continua. Então, nós temos que ter uma relação. A ética é sempre a relação do indivíduo com o não-eu. No mínimo, o não-eu, o externo a mim, o outro ou os outros. Eu também canso de falar um entendimento ético bem popular, que não faça ao outro que você não gostaria que fizesse a você. Enfim, esses entendimentos são capazes de produzir a medida da sua ação. Você consegue, pela razão, mensurar. Se eu fizer isso, vai provocar uma convulsão social, não sei o quê. Isso vai ser bom, porque... Qual é o teu interesse em provocar uma convulsão social no meio que você está indo? A não ser que você não queira se beneficiar de alguma maneira da baderna. Mas quem faz isso é bandido, antiético, que mente, que age ilegalmente, provocando a sociedade a convulsão. São bandidos. Porque para um bandido se safar, para um sacripanta se safar, ele precisa, quando está totalmente cercado, se ele provocar o caos completo, é a melhor maneira dele fugir, dele escapar. E é aqui que vai entrar essa questão do impeachment. Primeiro você tem que entender que o impeachment é uma ferramenta maravilhosa de moralização daquele governante ou político que cometeu efetivamente um crime para tal. Esse é o primeiro entendimento. Então, por isso o impeachment está na Constituição e é válido. Muito bem aceito, muito bem. O que não se pode é desvalorizar essa ferramenta, é vulgarizá-la com outros interesses. E quais são os interesses? Para saber os interesses, basta você usar de um mínimo de razoabilidade. Um mínimo. E qual é? As consequências políticas do impeachment.
Quais seriam? Bom, de imediato você vê a possibilidade do Eduardo Cunha vir a se tornar presidente da República sem voto para isso. É um golpe. Porque o impeachment não tem, esse impeachment não possui o dolo criminal cometido pela presidenta Dilma Rousseff. Não há o crime, né? Se discute, são créditos complementares, são discussões que não se aprofundam no caráter de dolo, de prejuízo cometido pela presidenta, cometido pela pessoa da presidenta Dilma. É evidente que se trata de um discursozinho raso, barato, mesmo porque quase todos os governadores do país fizeram e fazem a mesma coisa, e antes da Dilma, o orçamento, de um modo geral, no país acaba empurrando, né, para esses decretos, esses créditos complementares, né? Então, isso teria que derrubar todos os governadores atuais, praticamente, né? Se não todos, a grande maioria, que lançaram mão da mesma coisa. E no final também não há dolo praticado. Não há o dolo praticado. Então é um golpe que tem uma consequência política grave, né? Pode levar à presidência do Brasil um bandido descarado pego em flagrante, um imoral, ético, hipócrita, um psicopata, um mafioso apoiado por fascistas e apoiado pela Rede Globo, que está aí de mão dadas com toda esta imoralidade. Essa é a consequência política, que pode durar 10, 20, 30, 40, pode destruir o futuro desse país, que é a única maneira que os bandidos têm de tentar escapar, provocando convulsões sociais e derrubando um governo que está permitindo as investigações e usando a Lava Jato como instrumento político nesse sentido, né? Agora os procuradores de uma desfaçatez, uma cara de pau. Os procuradores agora criminalizam a doação legal, oficial e aprovada pelo TSE ao PT. O PT errou pra caramba, tá? Isso a gente pode entrar até em outra discussão. Não é? A questão aqui é usar o exemplo mesmo, tá? Ao PT. O mesmo caixa que doou o PT, doou o PSDB e muito mais, né? O PSDB recebeu bem mais do que o PT. Mas isso não está sendo criminalizado. O mesmo caixa que doou para esse, doou para esse. Mas esse aqui estão tentando criminalizar uma doação que inclusive foi aprovada, é legal, né? Que não deveria nunca acontecer. O PT nunca deveria aceitar isso, porque o PT já deveria ter lutado pelo fim do financiamento empresarial a partidos e políticos há muito tempo. Isso só foi aprovado ano passado, agora, que a Dilma, inclusive, sancionou, né, a lei. Então, e isso é um dos motivos também desses bandidos, desses golpistas, o golpe é de bandido, né, de querer derrubar a governo Dilma. Então você já conseguiu mensurar a consequência do impeachment. Nesse momento você usou aí de razoabilidade. Você entendeu, caramba, derrubando Dilma, quem entra? Entra um bandido que esse sim tem provas concretas. É um bandido descarado com provas concretas, né? Que a Globo está lá dando suporte, porque a Globo sempre quis derrubar os governos populares. Globo e toda a família da mídia, todos os barões e donos da mídia, Bandeirantes, Record, SBT, Globo, todos esses conjuntos de canais aí de televisivos, são famílias, 5 a 7 famílias, não sei,
estão agindo de maneira fascista, golpista, desonesta, antiética e imoral. Agora que você tem essa análise, que eu estou fazendo aqui, mas acredito que não precisaria. Então, 25 minutos para mostrar para você que o seu apoio ao impeachment é imoral, é antiético e é imoral. Antiético porque você não produz nenhuma reflexão sobre a convulsão social que isso pode causar. Iria causar. Não vai ter golpe, mas iria causar. Qualquer tentativa de derrubar e de destituir a democracia, o cidadão já se percebe ameaçado. O cidadão já percebe que a garantia de seus direitos constitucionais, né? A democracia é aquilo que pode empoderá-lo, né? Golpe só serve a poderosos e bandidos. Isso já está entendido, né? A comunicação através da internet, né, já superou essa tentativa de impor uma ideia que a televisão tenta colocar, né, no conjunto, que só influencia uma classe média extremamente ignorante, né, estúpida e fascista, né, que vai concordar com o impeachment mesmo medindo com um mínimo de razoabilidade as consequências que isso poderia produzir ao país. Então, é imoral ir às ruas a favor do impeachment, desse impeachment que está aí, né, da forma como ele foi desenvolvido, sem crime, efetivamente, da presidenta. É antiético e é imoral, porque não está respaldado na lei, não está respaldado no padrão, né, no padrão moral que a gente aceita, né? A gente desenvolve os padrões morais e admite leis, né? Criamos nossos tribunais e nossos juízes, né? Moralidade está, né, na própria representação da lei. A lei tem um objetivo de normalizar, né? Tornarmos pessoas normais, morais, né? Com normas, com leis. Então, mesmo que você não goste da Dilma, mesmo que você não goste do PT, que você odeie a corrupção que o PT se meteu, porque o PT não poderia fazer isso, eu também concordo com isso. O PT nunca deveria ter feito isso, tá? Embora a gente tenha conseguido aprovar agora o fim do financiamento empresarial a partidos políticos, porque isso interrompe, né, a sua representação, a representação que você tem direta com o seu deputado, né? Você vota e ele tem que representar seus interesses na medida em que empresas financiam partidos e políticos, ela se mete nessa comunicação, né? E o deputado está lá atendendo aos interesses da empresa, o cidadão mesmo que votou, né? Isso só foi aprovado agora, né? A proibição do financiamento empresarial a partidos e políticos. E quem for pego financiado por isso, por Caixa 2, tem que responder criminalmente, né? Agora o Caixa 2 está efetivamente identificado, né? Então, se você consegue mensurar com o mínimo de razoabilidade, né, as consequências políticas do impeachment, a convulsão social, né, que estão tentando fazer, né, o golpe à democracia, e o quanto isso é arriscado ao futuro do país, ao futuro do seu filho, né? É a hora de você discernir a sua opinião. É a hora de você pôr de fato a razão como um instrumento de ação prática. Agora sim. E é se posicionar sim de maneira moral, de maneira ética, contra um impeachment que não tem base legal. É desonesto. Vai quebrar a legalidade democrática e os direitos constitucionais, a garantia dos direitos constitucionais. Isso aconteceu em 64, né? Infelizmente os militares apoiaram a quebra da legalidade naquele ano. Hoje acredito que não é assim, e o que me deixa com uma alegria no coração é ver militar legalista,
Eu não tenho aversão aos militares só porque são militares, eu acho isso também bem estúpido, tá? Mas se você entendeu isso, você compreende, né, que estão tentando dar um golpe sim no país. Se você tem a razoabilidade suficiente para compreender isso, o seu discernimento é se posicionar contra o impeachment. A omissão é imoral também. A omissão é antiética, você não cumpre o seu dever ético. O que eu estou fazendo aqui é a tentativa de cumprir o meu dever ético enquanto educador público, é denunciar esses fascistas, golpistas, essas famílias mafiosas, donas de canais de TV. Isso é um dever ético meu. E esse é um tipo, como eu disse para vocês, eu ponho isso em sala de aula, com base na razoabilidade. Se você consegue contra-argumentar tudo que eu digo isso aqui, ótimo para você. Faça o seu vídeo ou escreva seus comentários. Eu já disse, é uma exposição pública, uma exposição minha. Mas você vai ter que fazer isso com razoabilidade. Se você vier com xingamentos, ódio, você é apenas um fascista idiota ou idiotizado, né? E beira a imbecilidade, que são os únicos aspectos que fazem com que as pessoas apoiem o impeachment. Ser antiético, ser imoral, né? Ou ser imbecilizado pela TV. Mas eu não assisto a Globo, eu não assisto... Não interessa, você já está reproduzindo a linguagem da televisão, que não dialoga. Ao contrário da internet, embora a internet tenha um monte de besteira, tá? E de idiotices, né? Na internet você ainda consegue trocar ideias, é o que nós vamos fazer, é o que eu estou pedindo até, inclusive, para nós fazermos aqui, tá? E nessa troca de ideias, de diálogo, mesmo que você pense politicamente diferente de mim, nós vamos chegar numa luz do conhecimento, a luz do conhecimento. Olha quanto que isso é proveitoso para a comunicação e para a harmonia da nossa sociedade. Quem tem poder de comunicação para fomentar convulsões, intrigas e ódio está sendo antiético e imoral. Juízes, canais de TV, não importam. Ou então é puro reacionarismo. É um reacionário, aquele sujeito que enxerga o adversário político limitando a sua liberdade, ou apenas não concorda com a liberdade e o direito do próximo, ou a liberdade e o direito do outro. É um reacionário. E isso, no campo político, abre espaço para o fascismo, que vem aí o ódio, as agressões físicas, inclusive até o assassinato e morte. Você acha que eu não penso de que uma dessas famílias, um desses agentes, esses delegados da Polícia Federal, esses procuradores golpistas que estão aí criando crime aí, com caixa agora de delação, se eles não pensam em me matar? Os caras matam, investigam, fazem o que quer. Eu não vou deixar de denunciar o fascismo nesse país. Nós vivemos um momento de coragem ética. É um filtro. Você está nesse planeta passando por um filtro. Não vamos entrar nessa discussão. Agora, não. A gente vive um momento de coragem ética. O fascismo está aí. Então, ou o reacionarismo, que impede a liberdade e o direito dos outros. Imagina uma procuradoria da República de um país impedindo a liberdade e o direito de outras pessoas. Muito complicado. Imagina se vazam o seu WhatsApp, as suas ligações, apenas por interesse de negativar você no meio social. Tentar negativar a sua imagem, tentar negativar a sua cidadania, humilhando você. Não prova nenhum crime contra você, apenas na humilhação. É assim que estão agindo parte do judiciário, a mídia familiar golpista, os fascistas na rua, agredindo verbalmente, odiando, e cometendo todo tipo de barbaridade.
né? Sem razoabilidade, fazem isso por estados de histeria emocional. Não tem inteligência. Então é hora de você pensar bem na tua participação histórica nesse momento do país. Pense muito bem, porque nós estamos vivendo um momento de grande importância, né? A defesa pela democracia. Você tem que ir, sim, às ruas defender a democracia. Defender as regras do jogo, defender a legalidade, os direitos constitucionais adquiridos, a garantia deles e mais direitos. Quem quer poder, ganhe voto. Quem quer poder, ganhe voto. No Brasil, só se chega ao poder pelo voto. Ainda é uma democracia neném, mas a gente não vai jogar fora o voto, que é uma das bases da nossa democracia, onde nós podemos escolher, pensar melhor, aprender como votar, todos esses 4 em 4 anos da presidência, né, e 4 em 4 anos de prefeitos e vereadores e tal, nos vão amadurecendo, né? Como eu devo pensar? Quem que eu vou dizer não? Quem que eu vou dizer sim? Quem é esse? Você vai criar uma pasta no seu computador e você vai botar lá votos sim, votos não, não voto nesse, voto nesse. Então, isso tudo se vem com a experiência, com a manutenção da democracia e com as regras do jogo, a manutenção básica da nossa democracia, que é poder pelo voto. Os covardes, os golpistas, não gostam de eleições democráticas. Principalmente quando são desmascarados, principalmente quando a face do mal é apresentada. Esse cara não ganha voto. Então pense bem no que você está fazendo. A sua omissão é sim imoral, é antiética. Porque você tem inteligência suficiente para conceber esse golpe de bandidos descarados. Comprovado. Pego em flagrante com contas da Suíça, com denúncias, com uma polícia federal seletiva, que não denuncia, que não faz, não investiga as denúncias sobre o PSDB, sobre o Aécio Neves, que tenta criminalizar um dinheiro de campanha de um mesmo caixa para vários partidos, mas só para aquele partido. O que fez o empreiteiro, esses dois executivos aí que delataram isso? O que eles fizeram? Pegaram as propinas e botaram embaixo do colchão, falaram, isso aqui é propina, isso aqui é lucro da empresa, e esse aqui é propina. Então a propina do PT, foi isso? Ou o dinheiro não entrou em contas e não se misturou ali? É ridícula essa acusação dos procuradores da Lava Jato. A Lava Jato está desmoralizada com essa seletividade, já mais do que evidente. A internet venceu essa comunicação. Pense bastante sobre tudo isso. Use da sua razoabilidade e vá beber do bom senso. Vá beber do bom senso, né? Se você tem que se contaminar intelectualmente com alguma coisa, é o bom senso. Fora isso, você é uma pessoa ignóbil ou reacionária ou fascista, mas sempre antiético e imoral. O impeachment é uma ferramenta que consta, sim, na Constituição, mas não pode ser vulgarizado, não pode ser tratado como uma peça de golpe, baixo, sujo, descarado, raso. Ok? Finalizar aqui, deu praticamente um tempo de aula, tá? E se você quiser discutir aí,
fique à vontade, mas já aviso logo que eu não vou perder meu tempo discutindo com pessoas agressivas que xingam e que fazem essas loucuras fascistas que tem por aí, tá? Vou discutir com quem consegue ser inteligente, no mínimo inteligente, tá? Não tô, pelo menos inteligente, pelo menos na análise do golpe à democracia, que querem tirar a Dilma ou por impeachment ou por caixa de TSE, de caixa de campanha lá no TSE, enfim, entendeu? É tudo golpe, não deixa de ser golpe. Até novas eleições é golpe, porque as novas eleições iam ter que ser para todo mundo, né? Todos os deputados, né? Vão ter que fazer, né? E quem ia ter que assumir a presidência temporariamente, adivinha? Eduardo Cunha. Né? Se você concorda com essa bagunça que estão fazendo com o país, tentando transformar o país nessa barbárie, nessa loucura toda, entendeu? Você só está sendo antiético e imoral. Está acabando com a cultura positiva, ética que nós devemos construir para que as pessoas possam olhar para o Brasil e dizer: o Brasil tem seriedade, pelo menos se respeita lá as regras democráticas, evitaram o golpe sobre uma presidenta honesta, que não tem crime nenhum, legitimamente eleita. É isso aí. A questão é emocional, a questão de responsabilidade, é de coragem ética, é de razoabilidade contra a imbecilidade. Faça a sua escolha. Grande dia para você e um abraço.